Acho que já estava gravando. Já está gravando, igual tonta. Eu estava fora aqui, né? Só confirmar se já está gravando. Bom, gente, vamos começar, né? Boa noite a todos, bem-vindos aqui a mais um Foco na Arte, 4ª edição. Eu vou só mandar o aviso para o IAB. Não tem ninguém do IAB aqui, só eu. Tem eu. E eu quem? Paulo Gabrichevski. Ah, Paulo, eu não te vi aí. Bem-vindo. Gente, é o nosso presidente no IAB, viu? Bem-vindo. Bem-vindo a todos e todas. Olá, Paulo. Prazer revê-lo. Boa noite, pessoal. A gente tem mais um evento aqui, na 4ª edição do Foco na Arte, com a presença do nosso presidente, Paulo, que ele fala o sobrenome dele. Desculpa, Paulo, mas não consigo pronunciar. E meu nome é Aline, para quem não conhece, eu sou diretora eu sou da diretoria de assuntos socioeducativos, ou algo parecido. E aí a gente criou esse evento que a gente estava fazendo antes da pandemia, ele presencial, aqui em Juiz de Fora, e resolveu retomá-lo de forma online, abrindo, né, até um leque maior para pessoas de fora, de Juiz de Fora, tanto convidados como participantes que se interessem em assistir ao evento. Hoje a gente está trazendo um tema sobre urbanismo, né? A gente está trazendo a Eduarda. A Eduarda, ela participa de um grupo de pesquisa do Virtus, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é recém-mestra em ambiente construído, também é arquiteta e urbanista e recém-mestra pela Universidade Federal de Juiz de Fora em ambiente construído. É pesquisadora no Virtus da Universidade Federal de Juiz de Fora, com foco em pesquisa sobre qualidade de vida e os espaços livres públicos. E, atualmente, ela é coordenadora da pós-graduação em urbanismo na Ensine, que é a nossa parceira aqui para produzir esses eventos, né? Ela que dá essa estrutura para a gente. Os nossos convidados são o professor Klaus, da universidade, e a Josiane Pivetá. E a Eduarda vai apresentá-los melhor, né? A Eduarda, ela é mediadora dessa edição. E é isso, gente. Eu estou aqui representando as duas instituições, tanto da diretoria do IAB, quanto da coordenação da Ensine. E a gente colocou, acho que já está aí no chat, um cupom para quem tiver interesse nos cursos de pós-graduação, um cupom de 30% de desconto, que vocês podem se cadastrar lá, quem tiver interesse em fazer o curso. E desejo a todos um bom evento. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas, bater papo e se precisar de algum suporte aí durante o evento. Eduarda, muito obrigada por ter aceito o convite, né, de ser mediadora, ter ajudado na organização desse evento. Josiane e Klaus, muito bem-vindos. Muito obrigada por terem aceito o convite e vamos começar, então. Obrigada a você, Aline, pelo convite e pela confiança também. Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do professor Dr. Klaus e da professora doutora Josiane. É um prazer, né, ser mediadora aqui desse evento e poder contribuir para esse tema, né, tão atual e tão importante para as nossas cidades. A gente vai dar início, então, ao nosso webinário,
Foco na Arque, a 4ª edição, Espaços Livres Públicos, Paisagismo e Qualidade de Vida. Bom, os nossos convidados, como já agradeci, é a doutora Josiane, ela é arquiteta e paisagista, mestra em Engenharia de Edificações e Saneamento, doutora em Geografia, docente da graduação de Arquitetura e Urbanismo e do programa de pós-graduação em Arquitetura de Interiores da Unifil, e coordenadora do curso de pós-graduação de Arquitetura da Paisagem na Faculdade Ensine, aqui com a gente. O professor Dr. Klaus, ele é arquiteto, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo e do programa de pós-graduação em Ambiente Construído da Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre e doutor em Urbanismo pelo programa de pós-graduação em Urbanismo da ProURB, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele possui um doutorado, pós-doutorado, na Universidade da Colômbia, em Nova York. Bom, agradeço imensamente o aceite de vocês para participar desse evento, e a gente vai iniciar com a participação e contribuição do meu querido professor Klaus, falando um pouquinho sobre os espaços livres públicos e a qualidade de vida. Klaus, pode ficar à vontade, viu? Não te ouço. Agora vai. Agradeço muitíssimo o convite seu e da Aline para participar aqui. É muito bom conhecer pessoas novas, eu ainda não tinha conhecido a Josiane, vai ser muito bom conviver e compartilhar um pouco as ideias a respeito da cidade. Agradeço também ao IAB, que aí na figura do Paulo, que é uma instituição guerreira, em todos os sentidos, em Juiz de Fora, e vem desenvolvendo um ótimo trabalho. E uma pena que o presencial falhou, mas é bom a gente ver essa continuidade dos eventos, essa continuidade na ideia de divulgar o conhecimento na área de arquitetura e urbanismo. Eu vou compartilhar, porque eu vou utilizar muito os slides. Então, agora eu vou compartilhar aqui o meu PowerPoint. Só um momentinho. Tá vendo aí? Dá para ver? Sim, Klaus. Tá, a partir de agora, eu não consigo ver nada. Eu vou pedir, Eduarda, para você me avisar, são 40 minutos, não é isso? Isso. Tá, você me avisar mais ou menos uns 20 e depois uns 30, tá bom? Ok. E pode tá me cortar, fica à vontade. Tá. Bom, a ideia de discutir espaço livre público, paisagismo e qualidade de vida é uma ideia muito importante para todos nós, mas o mais relevante é que ela está cada vez mais significativa na nossa sociedade. Nós temos, hoje, em período de pandemia, várias questões que foram levantadas a respeito do ar livre, a respeito da ventilação urbana e, especialmente, a respeito dos espaços públicos. Como roteiro para essa fala, eu inicialmente vou falar sobre urbanismo e saúde, fazer uma breve introdução, brevíssima introdução a respeito do tema e mostrar as relações que são importantes. Porque o estudo do espaço público, ele acaba sendo alterado, ou melhor dizendo, ele acaba tendo maior ênfase também na questão da saúde. Ele deixa de ser simplesmente uma questão de desenho urbano e passa a ser uma questão de desenho urbano relacionada com a saúde, com um dos aspectos mais fortes, que é a qualidade de vida. Bom, depois eu vou falar sobre a pequena escala, que é a pesquisa sobre praças, e nosso caso, né, o nosso grande tema é a cidade de Juiz de Fora. Mas as pesquisas que eu vou comentar, elas se aplicam, podem ser aplicadas a diversos lugares. E, por fim, uma breve conclusão. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre urbanismo e saúde. Na verdade, é uma coisa curiosa, quando a gente começa a estudar as relações entre urbanismo e saúde, é que quando a gente vai ver a raiz da saúde, né, o Hipócrates, lá em 400 anos antes de Cristo, ele tem um tratado sobre os ares, águas e lugares. Quando a gente vai ler esse tratado, está disponível na Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde, quando a gente vai ler esse tratado,
chama muita atenção porque ele está falando de questões urbanísticas. Ele está falando do espaço urbano e da paisagem. Ele faz uma mescla. Por exemplo, ele recomenda a todos aqueles que querem tratar das outras pessoas, observar, quando vamos chegar nesses ambientes, observar como é que é o vento, como é que é a água, se está num vale, se o bairro, a residência, o vilarejo está num vale, se ele está no topo da montanha, observar diretamente o clima, ou seja, ele faz várias relações entre o ambiente que as pessoas vivem, que não dá para dizer exatamente que eram ambientes urbanos, mas eram os ambientes onde as pessoas viviam e as relações com a saúde das pessoas. Então, desde o início dessa história do cuidado da saúde, a gente já tem ali elementos que são elementos típicos do espaço que nós vivemos e da paisagem. Bom, mas no século XIX, sem dúvida nenhuma, o trabalho do John Snow com a epidemia de cólera, né, quando ele vai enfrentar a epidemia de cólera, basicamente era ele, um reverendo, no meio desse bairro, e foi a primeira vez que alguém resolveu mapear os casos. Quer dizer, então ele utiliza uma ferramenta muito próxima à nossa para trabalhar com uma epidemia. E o grande desafio é que existia uma teoria, que era a teoria miasmática, que tudo era passado por meio de miasmas, né, pelo ar e pelo mau odor, e tinha a teoria do contágio, que era a teoria que ele acreditava. Então, ele vai para dentro desse bairro, no meio da epidemia, e vai coletar diversas informações, especialmente da água, e aí ele começa a ver quais são as hipóteses. Mas tudo isso, essa reflexão fica mais forte quando ele envolve o espaço urbano, aí sim urbano, né? A gente está no século XIX, em Londres, onde ele envolve o espaço urbano, ele mapeia cada um dos casos. Quer dizer, a gente tem essas figurinhas pretinhas nas ruas, são as pessoas que morreram, e ele vai vendo onde que morreram, e aí ele analisa fisicamente cada uma daquelas áreas. Bom, isso no século XIX é importante, porque é no século XIX, mais para o final, que está surgindo a ideia de urbanismo. Bom, esse urbanismo surge, nasce a ideia, e ao mesmo tempo a gente vai vendo, no final do século XIX, início do século XX, logo nas primeiras décadas do século XX, um outro fenômeno muito importante, que é essa transição epidemiológica, onde a gente tinha muitas pessoas, a princípio, morrendo com doenças infecciosas, que é ali em preto, e depois ali em cinza claro, a gente percebe que as doenças crônicas, né, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, outros tipos de doenças, que são essas crônicas que nos acompanham ao longo da vida, passam a ser as doenças dominantes. Quer dizer, as doenças infecciosas praticamente vão sumindo, e naturalmente a gente está falando de dados não Brasil, nós estamos falando dos Estados Unidos. E além disso, nós não estamos falando em período de epidemia, que esse cruzamento pode ter mudado, mas não tanto, né? Pode ter alterado alguma coisa, mas não tanto. O fato é que, com as doenças crônicas sendo a principal causa-mortes das pessoas, nós vamos ver que cada vez mais o ambiente urbano pode ser um meio para poder melhorar a saúde das pessoas. Frequentemente, então, quando a gente vai em qualquer médico hoje em dia, qualquer uma especialidade, nós vamos ver, olha, qual que é a recomendação? Andar mais, fazer atividade física, isso tem a ver com espaço urbano. Procurar fazer procurar espaços, né, para você adquirir outras possibilidades para a vida. Por exemplo, evitar áreas muito barulhentas, que às vezes o sono está sendo impactado, e esse sono está baixando a nossa qualidade de vida. Então, você vai ter algum cuidado com a arquitetura, com a sua casa, procurando colocar uma janela ali que proteja um pouco mais nessas relações de ruído, ou mesmo procurar mais o sol, né, para aumentar a sua carga de vitamina, e assim vai. Os médicos vão relacionando diversas questões com as doenças crônicas que têm relação direta com o espaço urbano. Naturalmente, como eu falei, isso é um gráfico dos Estados Unidos. Se a gente for ver na América Latina, isso é um pouco diferente.
Na África, isso é mais diferente ainda. Na América Latina, a gente não está tão lá embaixo, né? As doenças infecciosas não estão tão lá embaixo. Mas, mesmo assim, as crônicas são doenças mais relevantes. Bom, avançando um pouco, como a gente estava falando do início do urbanismo, é interessante, essa Françoise Chouet, que escreveu esse livro, Urbanismo, que é um excelente livro que conta a história desse momento de criação do urbanismo, e ela vai mostrar ao longo do livro que existe ali um grupo maior de profissionais que está discutindo o espaço urbano. Quer dizer, são literatos, Vitor Hugo está discutindo o espaço urbano, porque ele tem uma perspectiva de cidade que é de uma maneira mais ligada à literatura, mas muito mais ligada à cultura da cidade. E a gente tem diversos médicos também interferindo e decidindo e conversando a respeito desse tema, influenciando as decisões que são tomadas nesse início dessa ciência. Então, a gente está acostumado a ver cidades como Lyon, cidades que têm quadrículas tradicionais, ou mesmo La Plata, ou mesmo Nova York, por que não? Quer dizer, bem diferente das anteriores em termos de densidade, mas tem a quadrícula, a gente tem uma forma de se fazer as cidades, como Belo Horizonte. Olha, mudou um pouco, inverteu, mas isso é uma forma de se fazer a cidade. Mas com todo esse processo crítico que veio acontecendo com a formação do urbanismo, e muito influenciado pelas grandes epidemias, e a gente falou lá do John Snow, mas a gente teve várias depois, como hoje todos nós estamos acostumados a ver. Com todo o impacto das grandes epidemias, o urbanismo começa a pensar outros caminhos, outras formas. E uma das formas que se tornou vitoriosa no início do século foi essa forma moderna de se pensar a cidade. Uma cidade pensada, por exemplo, para evitar epidemias. Uma cidade onde você tem os edifícios isolados, você consegue criar ventilação cruzada, muito sol, muita luz natural para todos os edifícios, muito verde, qualidade de ar alta, né? Já que você tem muita área verde, e muitos espaços livres públicos para você gerar atividades. Naturalmente, nós sabemos também que esse modelo ele teve problemas, alguns problemas que foram indicados não pelas ideias iniciais, são efeitos reversos das ideias iniciais. Por exemplo, as áreas verdes livres são tão grandes que ninguém consegue tomar conta delas, então passam a ser áreas inseguras. A mobilidade urbana numa cidade como essa é muito mais delicada, é um problema muito mais sério. Isso pode gerar outras questões. Então, a gente teve algumas variações que, ao longo do século XX, nós fomos descobrindo, né, ali na década de 50, principalmente a partir da década de 60, a gente tem várias críticas a esse modelo, mas o urbanismo respondeu a um problema que estava acontecendo. Bom, hoje, naturalmente, depois da gente perceber tudo isso que aconteceu com o urbanismo, e a gente volta para o modelo, ou vai para outro, né, e a gente sempre pensa que o planejamento urbano é um espelho do pensamento do que é uma boa cidade, o que é uma boa vida. A gente tem, por exemplo, na esquerda aí, uma forma de desenhar a cidade, com o lote individual. No meio, a gente tem edificações mais verticalizadas, mais isoladas. A gente também tem os setores informais da cidade. Nós temos esses agrupamentos informais, tem outro desenho. Essa passa a ser uma questão não só do urbanismo. Quer dizer, já que a gente passou por essas experiências, cabe a nós, hoje em dia, nos perguntarmos, olha, qual dessas traz mais qualidade para a nossa vida? Qual dessas faz uma melhor relação entre o espaço urbano e a nossa saúde? Esse é o tema, por exemplo, de um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Né? Quando a gente tem no 11, né, que é cidades e comunidades sustentáveis, a gente tem a ideia de criar assentamentos mais inclusivos, mais seguros, resilientes e sustentáveis. Dentre esses critérios, a gente tem vários aspectos que relacionam diretamente com a nossa saúde. Quer dizer, hoje o desafio é pensar com mais clareza esses dois campos. E é interessante a gente perceber que mesmo a OMS, quer dizer, esse braço da ONU, junto com a Habitat, que é outro braço ligado muito mais às questões urbanas, eles se juntam para fazer, no ano passado, esse Sourcebook, que a ideia é justamente como integrar um pouco mais o espaço urbano e a saúde. Bom, é interessante
a gente vê também que o CEP, olha só como é que as pesquisas vão andando e como é que as coisas, como é que vai se consolidando a relação do espaço urbano com com a nossa vida como um todo. A gente tem aí a Escola Pública de Harvard, a gente tem The Time, a gente tem o HuffPost, todos três falando coisas que são semelhantes, coisas que já rodam e já são bem aceitas. O Zip Code, quer dizer, o CEP, ele talvez seja o melhor preditor de saúde do que o código genético que nós temos, que nós recebemos. Ou seja, as pesquisas indicam, várias pesquisas indicam que onde você mora pode ter mais efeito do que a sua carga genética. Porque ao longo de diversos estudos você percebe, olha, aqui as pessoas morrem mais, não por uma questão, geneticamente são muito diferentes, mas elas morrem mais por conta da situação em que aquele bairro se encontra, por conta das condições que aquele bairro possui, ou que aquela via possui, ou enfim, ou que aquele pequeno aglomerado possui. E com isso a gente pode descobrir que tem bairros que estão mais suscetíveis à questão de poluição, tem bairros que estão mais suscetíveis a outras questões que podem atrapalhar a nossa saúde como um todo. Bom, qual que é o princípio de tudo isso? O princípio desse pensamento é que o planejamento urbano, ele importa, ele é significativo. Ele pode ser uma chave de mudança de toda essa nossa condição. E para dar um exemplo aqui bem em Juiz de Fora, numa pesquisa que a Isabel Rodrigues rodou lá no PROAC, dentro do núcleo de pesquisa e dentro do programa de pós-graduação, para a gente ver como é que o planejamento urbano pode impactar esses espaços, a gente tinha, por exemplo, a legislação de Juiz de Fora em várias etapas, né? Até 38, ela exigia 5% para praças. O tamanho médio das praças que foram criadas nesse período, até 38, 2.289 metros quadrados. De 38 a 80, a gente tem 5% para praça, jardim e outros espaços livres públicos e 3% de escola. Separa um pouco escola pública municipal, já foi ampliando. De 1980 a 86, uma nova mudança na legislação, a gente tem 15% de equipamento para educação, saúde, segurança, recreação e áreas verdes. Ampliou e botou mais amplo, subiu a margem. E, após 86, 15% de equipamentos públicos, separando 20% para área de circulação e espaços verdes, quer dizer, deixou mais espaço para equipamentos públicos. E aí a gente tem uma ampliação do espaço das praças. Ou seja, políticas urbanas contínuas foram moldando essa ampliação do espaço das praças, né, da área das praças na cidade. Um exemplo de que realmente pode importar essas decisões de planejamento, pode gerar um impacto no espaço urbano, já que a gente está falando de praça. Mas a gente espera que isso possa acontecer em outros caminhos, né? Juiz de Fora, por exemplo, esse é um outro estudo, também com a participação da Isabel, esse é a Nicole Andrade, da Rocha, que coordenadora, se não me engano, da faculdade do Granbury, né, do curso do Granbury. A gente vê que Juiz de Fora, que é o vermelho, em diversos itens levantados pelo censo de 2010, pavimentação, iluminação pública, guia das calçadas, Juiz de Fora está sempre acima da média da região sudeste, acima da média nacional, acima dos municípios de 500 mil a 1 milhão de habitantes. Mesmo em rampa para cadeirantes, né, que a gente sabe que nós temos pouquíssimo. Então. Mas tem um aspecto, que é a arborização, que nós estamos muito abaixo, quer dizer, é o ponto que a gente perde, junto com o lixo acumulado que a gente fica. Mas a arborização fica bem abaixo. Então, nesse caso, a gente precisa pensar, olha, trabalhar com espaço urbano, trabalhar com planejamento urbano, pode ser uma esperança, né, para a gente ter iniciativas para melhorar a arborização urbana, por exemplo, numa cidade como a nossa. Bom, agora vamos entrar na parte 2, onde a gente vai trabalhar um pouco a questão da pequena escala, né, e entrar um pouco nessa pesquisa sobre praças em Juiz de Fora. É importante, sempre que a gente vai falar sobre pesquisa em praças, que a gente tem algumas barreiras, mas uma delas é muito forte. É uma barreira do campo, né? Por vezes, sempre que a gente vai falar de pesquisar quais são os itens mais fortes, sempre tem aquele comentário tradicional, mas cada praça é diferente uma da outra, e é verdade. Cada praça tem sua singularidade, e é verdade. Cada praça tem um público, e é verdade. Né? Esse é o caráter das praças, inclusive elas são interessantes justamente por causa disso, porque elas são diferentes, porque elas têm públicos distintos e porque elas têm características, têm
basicamente uma ambiência ali que a distingue. Bom, mas se a gente for pegar um outro raciocínio, quer dizer, o raciocínio do campo científico, assim, o que a ciência estuda em relação aos seres humanos? Olha, interessa para a ciência o que é comum e o que diferencia, né? Porque essas são as perguntas. O que é comum no ser humano? É fundamental a gente saber o que é comum. Se a gente sabe o que é comum, a gente consegue gerar remédios que vão atender a diversas pessoas, né? Você consegue fazer ali com esse remédio uma grande efetividade na população. Ou você consegue fazer vacina, sabendo o que é comum, né? Porque aí você consegue fazer a mesma vacina atendendo a todos. Mas também interessa o que diferencia. O que diferencia não está esquecido, porque, por vezes, justamente por aquele diferencial, algumas teorias podem mudar, alguns aprimoramentos podem ser feitos, porque o ser humano é muito distinto sobre vários aspectos, né? A nutrição do país como o nosso é muito diferente da nutrição que ocorre no Japão, e mesmo assim os remédios, por vezes, são semelhantes. Então, achar o que diferencia, achar o que é comum e trabalhar com as duas hipóteses, isso é muito importante. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque, frequentemente, quando a gente está falando de espaço público e das praças, a pergunta o que é comum, ela é menos explorada. Para a gente saber o que é comum, para a gente poder planejar praças melhores, isso é pouco explorado, porque a gente está olhando muito para o que a diferencia. Mas vale a pena a gente insistir no que é comum, porque tem várias teorias que a gente utiliza, por exemplo, Edward Hall, a Dimensão Oculta, né, que é o livro que ele escreveu, ele vai falando de coisas que são muito comuns para o público europeu, para o público americano, mas a gente pode passar isso, né, para a nossa esfera, que são essa distância pessoal, né, essa proxêmica, né, de você ter ali até 45 centímetros, é uma distância íntima. Isso é uma coisa espacial de todos nós. Né? Tem uma distância pessoal até 1,20 m, é uma distância que você já permite as pessoas ficarem próximas, se você tiver alguma intimidade. 3,5 m já é uma distância social e depois é uma distância pública. Ou seja, isso é um caráter que é mais universal, entre aspas, né? Mas que é muito comum. E esse caráter interfere muito no projeto, interfere muito na forma que a gente planeja um ambiente de escritório, que a gente planeja outras áreas. Então, ele achou algum item que interessa a todos. Da mesma forma, as dimensões do escutar também são muito relevantes. Até 7 metros você ouve frequentemente muito bem. Até 35 metros você está ouvindo uma aula, você consegue perceber. 35 metros ali, olha, é possível ouvir, mas é difícil compreender exatamente. E acima disso já começa a complicar. Esses aspectos são aspectos do ser humano, independente de cor, raça, gênero. Entender esses aspectos ajuda a gente a pensar o espaço urbano ou o espaço arquitetônico da melhor maneira possível. Por outro lado, a gente também tem estudos, como do Christopher Alexander, quando ele vai definir, né, a linguagem dos padrões, ele observa, por exemplo, as praças que ele vê com mais vitalidade, elas possuem até 21 metros de largura. E, segundo ele, o que ele percebeu é que 21 metros é a distância da gente enxergar o outro com segurança. Você consegue perceber o que o outro está fazendo, você consegue enxergar a face da outra pessoa. Isso traz segurança para os seus usuários. Isso faz com que essa praça tenha uma impressão melhor de vitalidade. Além disso, tem também o acúmulo de pessoas. Ele percebe que quando você tem poucas pessoas, você dá um volume, as pessoas também se sentem seguras porque tem outras pessoas. Ou seja, ele faz várias observações em praças que dão certo, que ajudam a gente a pensar outras praças. Ou seja, ele também está buscando o que há de comum entre elas. Outros estudos, né? Esse é um estudo clássico, super importante também da área, onde a gente tem aqui a frequência de encontros sociais nas ruas, de acordo com o tráfego. Aqui é um tráfego bem moderado de automóveis, um tráfego bem leve de automóveis, moderado e um tráfego alto. Quando você tem um tráfego alto, as pessoas circulam menos de um lado para o outro, mesmo entre a mesma calçada. Então, esse estudo do Appleyard, ele é um estudo muito significativo para a gente pensar nas relações sociais que o espaço urbano pode criar. Quer dizer, se eu desenhar ruas muito longas, vão permitir altas velocidades, possivelmente eu vou perder contato social, e isso é um fator
para ser pensado no espaço urbano. Bom, a gente tem também o Yangel, né, falando e discutindo a questão de coisas que podem inibir ou que podem promover o contato entre as pessoas, desde coisas simples, né, quanto criar espaços menores, né, para você gerar mais contato, reduzir a velocidade nas cidades, manter os ambientes no mesmo plano, né, ajuda muito quando você tem muitos planos, isso é difícil, então se manter as atividades no mesmo plano e fazer sempre atividades face a face, quer dizer, em vez de colocar um banco, apenas botar um banco do lado do outro ou na frente do outro, isso gera interação social, são mais temas que são comuns na perspectiva desses pesquisadores. Mas outras pesquisas, inclusive abordando as crianças, é sempre um tema bom, eu vou abordar aqui algumas vezes, ajudam a gente a pensar, olha, se você tem um tráfego mais alto de automóveis, esse tráfego alto gera uma inibição da presença das crianças nas ruas. As mães não deixam as crianças irem para ruas, em ruas que têm essa característica. Por outro lado, quando a gente tem aqui no C e D, ruas com uma característica mais pedestralizada, a gente tem muito mais atividade das crianças na rua. Mais um tema que a gente vai ver essas relações entre urbanismo e saúde. Penúltimo aqui, um outro estudo, o efeito de borda, né, que é outra coisa comum, né, onde você tem um espaço livre, aberto, as pessoas vão ficar na borda. É uma observação importante. Você tem um espaço livre, se tiver uma borda, as pessoas vão preferir ficar ali para observar esse caminho. Por último, agora sim, Jane Jacobs, com os olhos da rua, a importância de você se sentir seguro e a importância da vitalidade das ruas onde tem outras pessoas vendo. Isso não ocorre tanto em Brasília. Se você estiver andando na rua, você não sabe, se acontecer qualquer coisa ali, você grita e ninguém vai te ouvir, porque os olhos da rua estão noutra área. Então, essa é, inclusive, uma das críticas ao desenho moderno. Bom, então vamos falar um pouco sobre a ideia de caracterizar, de conhecer as praças. E agora eu vou tomar a liberdade... Obrigado. Agora eu vou tomar a liberdade de entrar nos dados de Juiz de Fora. Mas apresentando uma pesquisa que pode ser desenvolvida, pesquisas que podem ser desenvolvidas em qualquer lugar. Bom, como a gente viu que existem questões comuns que devem ser relevantes, é por isso que a gente tem que se basear muito nos estudos que já foram feitos, mas nunca só simplesmente utilizá-los, né, mas também para questionar esses estudos. Né? Nossa tarefa não é simplesmente pegar a teoria do Yangel, que está acostumado com um contexto específico, embora o Yangel, especificamente, ele trabalha no mundo inteiro, né? Então ele teve muita experiência, seja na América Latina, seja na Europa, nos Estados Unidos, mas não é simplesmente a gente pegar e importar uma teoria, é justamente a gente questionar as teorias e ver o que tem de válido, o que é tão comum, mais comum ou menos comum. Mas uma das tarefas para a gente fazer isso é a gente caracterizar melhor os nossos espaços, conhecer os espaços e as pessoas. E a gente rodou, acho que já deve ter uns 3 anos, a Eduarda participou também desse estudo, a gente rodou um estudo onde a gente estava procurando entender as pessoas. Mas qual que é a base desse tipo de estudo sobre praças? É porque a batalha sobre a qualidade, isso é uma frase do Yangel, por exemplo, a batalha pela qualidade do espaço urbano, ela pode ser vitoriosa ou ela pode ser perdedora, simplesmente na pequena escala. Não é uma batalha da grande escala, do grande planejamento da cidade como um todo. A qualidade tem a ver com a pequena escala, com o local que a gente vive. Não adianta a gente pensar em super áreas verdes, como nós temos na nossa cidade, são muito grandes, são áreas verdes significativas, mas a gente não tem acesso a elas. Por vezes, a melhor área verde é a área verde que está na minha rua, na minha calçada. São as árvores que estão na minha calçada que influenciam o meu dia a dia. É a praça que está na minha esquina que vai me influenciar, e não necessariamente o índice de área verde geral da cidade. É mais essa pequena escala que nos interessa. Então, a gente desenvolveu, no primeiro momento, a gente rodou 4 praças, com variações, com critérios distintos, né, com alta densidade, baixa densidade, critérios de densidade de renda, variados. E a gente rodou essas praças na primavera, no verão, no outono e no inverno, para conhecer como que é o uso delas, como é que elas funcionam. Quer dizer, qual que é o turno que as pessoas mais utilizam praças em Juiz de Fora? Por exemplo, nos Estados Unidos, em várias cidades, quando termina a hora da escola, é o momento que a praça está mais cheia.
3, 4 horas da tarde. As praças ficam cheias, porque as crianças chegam, e aí tem os adultos acompanhando as crianças, isso fica um bom tempo. E numa cidade como Juiz de Fora. E a gente percebeu que o turno da noite, esse turno da noite aí é 5 horas, 6 horas da tarde, não é noite e noite, né? Esse é o turno maior. Tanto, isso é interessante, né? Em dias de semana, a gente tem a parte, né, da manhã e da tarde com um certo número, e no final de semana a gente pega esse número mais variado. Mas a gente percebe que é justamente esse turno final do dia que interessa. Agora, em dia de semana e final de semana, quando é que a praça é mais utilizada? Frequentemente é no final de semana, excetuando uma das praças, que é uma praça central da cidade. Então a gente vê que as praças também têm características distintas, como nós falamos, que é o Parque Álvares, que o fluxo maior dele é durante a semana, que é uma praça onde cruzam muitas pessoas, as pessoas param ali para resolver questões no centro da cidade e utilizam esse espaço. Mas as praças, em geral, que não são centrais, são muito mais utilizadas no final de semana. Mas também interessa a gente saber qual que é o grupo etário, quer dizer, quem frequenta as praças. E percebemos também nesse estudo que o grupo de homens é um grupo mais predominante, entre 60% a 65%, dependendo do horário, né, nessas praças, e o grupo de crianças, idosos e adultos tem uma certa harmonia na manhã e na tarde. Esse grupo muda, sempre com a predominância de idosos, mas esse grupo muda, quer dizer, o idoso fica menor, o grupo de idosos fica melhor à noite. Então, a gente tem um aumento do número de crianças e uma redução do número de idosos nesse horário. Quer dizer, então, se a gente for pensar na praça por dia, por função, a gente já tem dados ali para pensar, para projetar um espaço mais adequado. E aí uma questão muito nossa, né? Será que o clima afeta a frequência das praças em Juiz de Fora? Porque quando a gente vai ver os estudos, especialmente os do norte, né, do Globo Norte, a gente vê o clima afetando diretamente, né, a frequência das pessoas. Quando chega inverno, as praças somem, né? Você tem pouquíssimas pessoas, excetuando turistas por vezes. Mas em Juiz de Fora a gente vê que essa queda ocorre no verão. Essa queda de número de pessoas ocorre no verão e não é uma queda tão relevante assim. Então a gente tem uma constância no ano de uso. Naturalmente, dias muito frios, a gente percebe em outros estudos que interferem, né? Dias muito frios, mas como o nosso inverno não é caracterizado por dias muito frios, isso não é tão constante assim. Bom, caracterizar o público é um tema, né? A gente entender essa questão dos idosos, como é que eles usam as crianças, qual período, saber qual horário que a gente tem como mais forte, mas também é importante a gente compreender como é que é a distribuição dessas praças na cidade. Isso é interessante porque naquelas metas, né, de desenvolvimento da ONU, a gente, até no próprio folder, né, um dos principais folders de divulgação, eles vão caracterizar, por exemplo, que quase 50% da população vive dentro de 400 metros de um espaço público livre, de uma praça, uma pequena praça, ou algo parecido com isso, um pocket park. 400 metros. Por que 400 metros? Porque essa é uma distância caminhável. Então, a ONU já reconhece que ter uma distância caminhável dos equipamentos públicos é muito importante para a vida das pessoas, porque até 400 metros você vai com tranquilidade nesse espaço. A partir de 400 metros, quer dizer, a partir de 5 minutos de caminhada, a coisa fica um pouco mais delicada. Você pensa 2 vezes antes de sair de casa. Então, se você tiver esses elementos, que são elementos chaves, né, para a vida urbana, numa distância mais adequada, isso torna a vida também mais adequada. No entanto, menos da metade da população tem esse benefício, né, de ter esse espaço, para você levar seu filho no carrinho, por exemplo, para tomar um sol, ou o idoso poder andar um pouco, para poder também ver as outras pessoas, conversar, socializar, ou mesmo adultos, né, que precisam fazer outras atividades e preferem essas áreas livres. Bom, quando a gente vai ver esses dados em Juiz de Fora, a gente não tem... desculpa. A ONU também disponibiliza esses dados por setores, né, mundiais, e a gente vê que na América Latina esse número sobe, né, é menos 50, não, é mais 50, são 56,5%. E quando a gente vai ver Juiz de Fora, a gente não tem o dado por indivíduo, a gente tem o dado por domicílio.
a gente tem 76% dos domicílios a 400 metros da praça. Quer dizer, dos domicílios próximos. A maioria, isso é muito bom sobre esse aspecto. No entanto, a gente vê uma questão de público. 40% dos domicílios a 400 metros das praças com playground. Quer dizer, tem um público aí que já não é... Ele está bem abaixo, que é o público infantil. E a gente não está discutindo também a qualidade do espaço. A gente está dizendo, olha, tem uma praça ali. Agora, se essa praça está ativa, se ela está funcionando, se ela não está funcionando, é outra questão. A gente englobou toda a área. Mas a gente vê que os públicos, na medida que a gente procura entender, a gente vê que os públicos vão variando. Isso pode ser gaps para o nosso projeto. Bom, tem a questão do ruído também, que interessa. A gente rodou uma outra pesquisa. Essa foi gerada pela dissertação da Silvia Senra, da arquiteta Silvia Senra. A Eduarda também participou, eu vou falar da Eduarda várias vezes, que ela também participou todos esses estudos de praça do núcleo. E nesse a gente rodou 85% das praças da cidade, quer dizer, boa parcela, quase todas, e levantou o nível de pressão sonora nessas praças. E a gente viu que a maioria delas tem um nível de pressão sonora inadequado, quer dizer, acima do que é definido. E a gente vai procurar o que há de comum nisso, o que há de diferente. E a gente vê que aqui, olha, o nível de... 30 minutos, Cláudio. Obrigado. 55 dB é justamente o limite adequado. A gente vê que praças menores que 500 metros quadrados e maiores que 10 mil metros quadrados, a gente tem um grupo grande dessas praças que está acima desse número, está acima desse ponto. Esse é um tema para o projeto, né? Como que a gente pode fazer. E a gente vai entrando mais nos dados, a gente vai entrando em outros aspectos. O que pode ter nessas praças para ter maior nível de pressão sonora, né? Maior registro de decibéis? Bom, a largura da via interessa, olha só. À medida que a via vai aumentando, né, de 6 até 20 metros, a gente vai aumentando também o nível de pressão sonora, né? Aqui vai de 55 a 63. Então, a via pode ser um dado. Por outro lado, a morfologia urbana é outro tema. E aí, a morfologia urbana significa, olha, se eu tenho praças isoladas na quadra, eu tenho uma pressão sonora grande. Praças em canto de quadra, essa aqui é a Romeu Bellini, é uma praça muito bonita de Juiz de Fora. A Romeu Bellini, ela está uma praça de canto, olha, também tem um nível elevado. Agora, praças de centro de quadra são praças que têm um nível de pressão sonora menor. Quer dizer, elas registram ali uma tranquilidade para o seu usuário e, naturalmente, uma tranquilidade também para o seu entorno. Novos aspectos para a gente pensar. E se a gente imaginar que as cidades estão sempre crescendo, né? Juiz de Fora continua aprovando loteamentos. Agora, com a pandemia, o loteamento foi uma coisa que explodiu, não só em Juiz de Fora, mas em diversas cidades. Onde colocar essas praças, onde colocar esses locais públicos, é um tema que interessa a todos. Bom, tem o público infantil. A gente registrou nessa pesquisa agora uma ampliação dela, né? A gente pegou 100% das praças, 78% das crianças utilizam praças com playground. Veja bem, 78% das crianças que foram registradas em todo o estudo estavam em praças com playground. E 22% das crianças estavam em praças sem playground. Quer dizer, a presença do equipamento playground é fundamental para a gente atrair essas crianças. Mas talvez mais relevante que isso é que a gente registrou a atividade que as crianças estavam fazendo. Né? Se elas estavam fazendo atividade vigorosa, se elas estavam atividades sedentárias, ou se elas estavam simplesmente caminhando, que seria passando pelas praças. As praças com playground à direita, a gente tem um aumento significativo das atividades vigorosas, enquanto que as outras atividades são grandes em praças sem playground, né, tem maior nível, mas elas reduzem bastante quando a gente pega em praças com playground. A gente tem menos crianças sedentárias, menos crianças caminhando, ou seja, é uma área de atividade física mais forte. Nós fizemos também essa questão de atividade física com os adultos. Aqui a gente está fazendo um resumo dos estudos, desse conhecimento a respeito da cidade. Mas ainda falando sobre as crianças, a gente percebe que em Juiz de Fora, aí depende do contexto, Juiz de Fora a gente praticamente tem ali uns 5 brinquedos, né? Brinquedos para os playgrounds. Escorregador, balanço, trepa-trepa, escorregador tubo, que é aquele tubo de bombeiro que você escorrega, e ponte de concreto. Mas no duro, olha, escorregador e balanço é o que tem na maior parte das praças. A gente tem, assim, 56 praças com playground, em 49 tem escorregador, em 46 tem balanço.
E a gente tem ali gangorra, trepa-trepa, casinha, um número menor, e depois são brinquedos, tem um grande número de brinquedos, mas que tem uma ou duas praças só na cidade. Ou seja, a gente tem pouca diversidade de brinquedos. E essa diversidade de brinquedos, ela impacta o percentual de crianças. Quer dizer, a gente percebeu que 28% das crianças, né, a gente registrou 28% de crianças em praças com entre 7 e 12 brinquedos. E eu não comentei, mas esse registro foi feito em dia de semana e final de semana, né? A gente juntou os dois registros. E da mesma forma, a gente registrou 16% de crianças em praças com entre 1 e 6 brinquedos, ou seja, quando você tem mais brinquedo, mais criança, mais ativa. Pensar a cidade para criança tem a ver com pensar a praça, mas também tem a ver com pensar melhor esse espaço de playground. Voltando para dizer um pouco do método, a gente pesquisou de manhã, a gente pesquisou dia de semana, final de semana, e a gente foi justamente naquele período, que é o período onde na outra pesquisa, aquela que a gente rodou durante um ano inteiro, a gente viu que tinha mais pessoas na praça. Então, a gente foi no período chave. Um aperfeiçoamento dessa pesquisa seria fazer nas 95 praças de fora, fazer isso todo dia, durante uma semana, todo dia, mas para o nosso núcleo de pesquisa seria inviável. Bom, agora tem um outro aspecto muito relevante, que a gente está vendo as relações entre urbanismo e saúde, mas existem relações que podem ser feitas, né? Quer dizer, além de caracterizar as praças, a gente pode caracterizar um pouco e relacionar com dados de saúde. Esse estudo mais recente, que foi defendido aí pela Eduarda, aborda a qualidade de vida. Um dia ela vai falar melhor disso, eu vou só fazer um spoiler aqui do trabalho dela, mas a ideia é a seguinte, olha, se qualidade de vida é a percepção das pessoas, e veja bem, qualidade de vida é diferente de saúde, enquanto ter doença ou não ter doença, porque eu posso ter uma doença e mesmo assim a minha percepção de vida é de uma vida muito melhor do que aquele que está saudável, né? E ele, porque isso tem a ver com os objetivos, com padrões, preocupações dentro da nossa cultura e mesmo no sistema de valor pessoal. Então, a qualidade de vida ela é diferenciada do contexto de saúde porque ela é mais ampla e ela pega justamente o que vai fazer diferença no nosso dia a dia. Nesse contexto de avaliar a qualidade de vida, a Eduarda utilizou um protocolo da OMS, que é o RUCOL, que é justamente um protocolo para medir a qualidade de vida das pessoas e medir com mais precisão. Esse protocolo já foi aplicado, pode-se dizer, no mundo inteiro, né? Em diversos continentes, já foi testado, já foi traduzido para diversas línguas. É um protocolo muito utilizado para outra área, que não é a área do urbanismo. E aí a ideia seria, poxa, por que não aplicar esse protocolo e verificar a qualidade de vida de quem mora a 500 metros até 500 metros da cidade e quem mora até 1.000 metros da cidade, de uma praça, né? Quem mora até 500 metros e quem mora até 1.000 metros de uma praça. Será que faz diferença você morar perto de uma praça? Será que isso pode impactar a sua saúde? Então, esse é o tema do trabalho da Duda, que eu recomendo depois vocês lerem, e, a princípio, tem respostas para diversas dessas questões. Tem casos que sim, tem casos que não, e ela vai discutindo o que pode estar relacionado com morar perto de uma praça e a sua qualidade de vida, ou morar longe, um pouco mais longe de uma praça e a sua qualidade de vida. Mas essa é a maneira que nós podemos fazer para também gerar mais dados. Veja bem, a praça, novamente, pode ser alvo não só de um desenho urbano, como a gente vem tratando, mas também uma questão de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar público da população. Sendo que agora a gente está num estágio onde não dá mais para a gente simplesmente falar, como era muito comum, né? A gente falar assim, olha, área verde é muito importante, mas as pessoas hoje, o poder público como um todo, ele tem as suas questões. Eu falo assim, sim, é importante, mas quanto? Né? Qual que é o impacto disso? Porque isso gera investimento. E eu preciso saber quanto que eu posso investir, até quando eu posso investir, e o que isso pode gerar de retorno. Quer dizer, cada vez mais, todos nós estamos cobrando dos setores políticos, dos setores de gestão da cidade, mais uma intervenção mais precisa sobre o espaço urbano, que gere real impacto, que não sejam atividades simplesmente de embelezamento, mas que gerem impactos mais transversais. Então, quantificar todos esses temas ajuda para a gente tomar decisões mais direcionadas para a cidade. E, por último, eu queria comentar um outro aspecto que é importante, que nós devemos fazer no campo da arquitetura e urbanismo, que é compartilhar cada vez mais com a sociedade
os achados, as informações e esses dados. Em Juiz de Fora, no ano passado, várias praças foram adotadas, e a gente escolheu uma delas, a Praça do Bom Pastor, e desenvolvemos um pequeno relatório para passar justamente para quem ia trabalhar, né, para os arquitetos que estavam envolvidos, para gerar informações, né, para eles trabalharem em cima de informações do que é, como é que é a questão do tamanho da praça, das atividades, como é que elas se comparam em relação a outras praças, mesmo sobre vitalidade, e assim vai. E a gente foi apresentando nesse relatório dados para que quem vai trabalhar na linha de projeto, quem vai trabalhar lá na linha de frente, tenha informações mais precisas de projeto. Coisas, desde questões gerais, como quantidade de homens e mulheres, é curioso, em Juiz de Fora, como a gente falou, né, 60% homens, 40% mulheres, na Praça Bom Pastor essa relação já é mais amena, homens e mulheres, esse não é um tema tão forte, a diferença. A faixa etária de idosos e adultos, jovens e crianças em Juiz de Fora é uma bem diferente da Praça Bom Pastor, pré-pandemia, porque a gente também mediu pré, nesse caso a gente mediu pré e pós. Pré-pandemia a gente tinha 23% de idosos, era uma praça muito ocupada pelos idosos, um número de adultos praticamente semelhantes, a gente tinha menos crianças, poucas crianças. Agora, pós-pandemia, virou o jogo, né? Com a ausência dos idosos na praça, isso a gente reconheceu em todas as praças, que a gente veio acompanhando nesse período, foi uma redução significativa dos idosos, aumento dos adultos e aumento das crianças, dado para projeto. Mesmo atividade física na praça, né? A atividade física vigorosa, ela aumentou, né? Antes você tinha 8%, agora tem 35% de atividade física vigorosa nas praças. E isso aconteceu não só na Praça Bom Pastor, mas em diversas. Agora, isso não é padrão para toda a praça. Isso aqui é um relatório para uma praça, né? Isso varia de uma para outra. E também a gente, para compartilhar, a gente fez mapa comportamental para posicionar onde as pessoas mais ficam, em qual horário do dia, para contribuir com o projeto. Por último, a gente desenvolveu, e deve ser publicado esse ano, um catálogo das praças de Juiz de Fora, com o resultado, que é um grupo, né, todas as pesquisadoras, né, isso eu chamo, o William White fala que é um bando ele usa um termo assim, um bando de jovens, né, interessados pelo espaço urbano. O nosso também foi semelhante. Silvia, eu, Eduarda, Ana Paula, Maria Cassani, e a gente teve diversos outros voluntários, Virgínia Grossa, vários voluntários que foram ajustando para a gente fazer essa visita a todas as cidades, e aí a gente deve publicar esse ano esse livro que contém assim, uma característica, né, um catálogo para dar características das praças, desde aspectos de segurança, quais são os equipamentos que tem na praça, qual o tamanho da praça, algumas imagens, a questão do mix de uso no seu entorno, o que ela tem de facilidades, se ela tem lixeiras, se tem internet e tudo mais. Mais ou menos cada página é uma praça, uma foto da praça e seus dados específicos. Tudo isso é uma forma da gente compartilhar um pouco, aquela obrigação da gente compartilhar para a sociedade vir junto conosco nessa luta pelos espaços públicos, considerando que esse espaço público realmente pode impactar, como a gente viu, a gente pegou alguns aspectos na saúde das pessoas, desde ruído, desde a questão das crianças, desde a questão do idoso, da socialização, e assim vai. Como conclusão, então, a gente tem que a ideia de urbanismo e saúde, o tema é cada vez mais relevante, a gente precisa fazer isso, mas para pesquisar nessa área, a gente precisa de algo mais, não dá para ficar somente no campo do urbanismo, a gente precisa ampliar nossos horizontes, por vezes ser mais multidisciplinares, a gente já trabalhou com diversos profissionais de saúde para poder alcançar esse campo. A pequena escala é um diferencial nosso, sem dúvida, porque muitos dos estudos desenvolvidos até por profissionais de outras áreas é a grande escala, e a gente tem a pequena escala, que pode contribuir muito, e ela, como a gente viu, né, ela que ganha qualidade. A gente sabe que mais pesquisas geram políticas públicas mais precisas, e cada vez mais, assim que sair esses documentos, a gente tem como compartilhar e trocar mais ideias com a prefeitura e com os gestores, e principalmente ampliar o contato com a sociedade, quer dizer, não só com o gestor, mas com a sociedade como um todo. Essa é a ideia para a gente poder falar um pouco mais de urbanismo, saúde, qualidade de vida na cidade. Quer dizer, gerar mais pesquisas, gerar mais dados para a gente ter atuações
mais precisas em todas as escalas. No núcleo de pesquisa, a gente trabalha com diversos outros temas. Aqui a gente fez um enfoque, uma ênfase com esse tema, e eu agradeço muito a oportunidade de compartilhar essas reflexões, tanto do campo amplo lá no início, né, do urbanismo, quanto do campo específico de Juiz de Fora. Muito obrigado. Klaus, muito obrigada pela sua apresentação. É sempre um prazer te ouvir, né? A sua aula, sua oratória, tudo muito bom. Esse é um tema que eu sou totalmente suspeita para falar. Eu amo participar de todas essas pesquisas, né? Que eu já estou junto com o Klaus aí, já deve ter uns 5 anos. E eu acredito, né, muito nessas pesquisas, e eu fico feliz em ver o Klaus apresentar para vocês, né, pessoas que não conhecem, né, que não são do núcleo, porque são, de fato, pesquisas que têm tudo para contribuir, né, para a gente conseguir melhorar os nossos espaços urbanos, melhorar a qualidade de vida da população, e a gente conta com todo mundo, né, para a gente poder divulgar esses trabalhos, para isso chegar no número maior de pessoas possível, para que a gente alcance, de fato, os nossos objetivos, né, que é melhorar a cidade, né, o planejamento urbano para todos. Muito obrigada, Klaus, pela sua participação, presença ilustre, né, como você disse. Muito obrigada. Agora, eu gostaria de convidar, né, a professora doutora Josiane, para que ela dê início à sua apresentação, falando um pouquinho sobre a importância do paisagismo nesses espaços que o Klaus descreveu tão bem. Fique à vontade, Josiane. Ok, obrigada, Eduarda. Eu vou compartilhar aqui, daí você me fala se... Tá, antes de começar a falar para mim. Josiane, a gente não está te vendo. Não? Não. Agora? Estava te vendo até agora sim. A gente estava agora. te vendo até a apresentação do Klaus. Aí você sumiu. É estranho porque eu não desliguei nada. Acontece. Já estou te assistindo aqui, Josiane. Tá? Então, espera só um pouquinho. Tudo só certo? botar o primeiro aqui. Uhum. Bom, então, boa noite a todos e a todas que estão assistindo a live de hoje. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer, né, o convite que me foi feito para vir aqui falar um pouquinho a respeito, né, da importância do paisagismo nos espaços livres públicos. Agradecer a Eduarda, agradecer a Aline e também, né, falar para o professor Klaus, que é um prazer conhecê-lo, de ouvir aqui todos os seus conhecimentos, o que ele veio trazer, e é sempre um aprendizado, né, agrega sempre mais no que a gente conhece, vem trazendo coisas novas, e isso é muito importante e é muito gostoso saber e conhecer os trabalhos que são desenvolvidos aí Brasil afora, né? Um trabalho belíssimo da pesquisa de praças, de espaços livres. E quando esse livro estiver pronto, eu gostaria de ser avisada a respeito, gostaria de lê-lo e apreciá-lo também. Com certeza, vamos mandar. Que ótimo, professor. Bom, eu não fiz todos os slides, né, com gráficos e com pesquisas igual do professor, mas eu gostaria de deixar aqui um pouquinho também da minha contribuição e dessa experiência toda que eu tenho em relação ao paisagismo. Já faz alguns anos, né, que eu sou docente dessa área, e embora meu doutorado seja na área de paisagem, né, na geografia na área de paisagem, está mais voltado para a paisagem cênica, cultural e histórica, né? Então, numa escala maior. E o que a gente traz aqui, então, seria nessa escala do espaço livre. Bom, o que me foi delegado, para trazer aqui um pouquinho de falar um pouquinho, né, e da gente discutir, seria sobre a importância do paisagismo nos espaços livres públicos. O paisagismo, quando a gente fala a palavra paisagismo, normalmente a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que paisagismo está associado à vegetação,
somente, né? E não é bem assim. O paisagismo está ligado a uma série de elementos, né? E a gente vai tentar explicar aqui um pouquinho como é que isso tudo acontece. Embora, sim, a população, a maioria das pessoas tenham essa associação direta, e é justamente isso que a gente vai abordar aqui, né? A importância e a função da vegetação, especificamente, né, como um dos elementos do paisagismo no espaço livre público. Lembrando que o paisagismo é a ciência, né, que estuda a paisagem, e uma paisagem ela é constituída, ela é um conjunto de elementos. Esses elementos na paisagem urbana, por exemplo, é a vegetação, é o mobiliário, a iluminação, é a rua, é todo o contexto que está ali envolvido. Então, e a vegetação é um desses elementos, para que a gente consiga atingir ali o desenho da paisagem ali como um todo, dessa paisagem urbana. E ela exerce funções dentro desse conjunto, né, que são importantes na formatação, na conformação espacial. E também exerce aí a sua importância, né, as suas funções, tem os seus objetivos a vegetação, né, através dos agrupamentos, das massas vegetativas, instigar a percepção do usuário através de percursos demarcados por todo esse agrupamento de vegetação, diversificada através de volumes da própria, de cada uma de espécies que estão sendo inseridas, estudadas e coisas assim. Então, nós conseguimos essa diversificação e a atratividade do espaço através do paisagismo com todas essas características, alturas, a largura de copas, essas diferentes, né? Porque eu costumo falar que cada um de nós temos características específicas, né? Um é mais baixo, o outro é mais alto, um é mais gordinho, o outro é mais magrinho, o olho azul, cabelo, coisa assim. A mesma coisa acontece com a vegetação também, né? Cada uma tem aí a sua característica própria, e cada uma é bela do jeito que é, né? Com as suas características. Então, nesse agrupamento, com as suas diferenças, é aí que nós, arquitetos paisagistas, trabalhamos, justamente nessa questão da arte, de agrupar essas características diferentes e tentar trazer ao usuário, ao espaço, ao urbano, descobertas prazerosas, né? Gerar sensações diversificadas ao usuário, essas sensações de aconchego, do belo, de paz, de grandiosidade, de surpresa, de segurança, né, que o professor Klaus falou tanto aqui também a respeito da questão de segurança nesses espaços públicos, e através da vegetação, da formatação desses arranjos, nós também conseguimos a segurança que é tão importante para as pessoas, para trazer as pessoas para dentro do espaço, e elas só vão usufruí-lo, permanecer, se elas se sentirem seguras também. E tudo isso, né, toda essa conformação, toda essa formatação dos arranjos dentro dos espaços públicos, dos espaços livres, deve acontecer de uma forma bastante clara ao usuário. Ele, ao presenciar, ao se aproximar desses espaços, ele entende rapidamente todo o acontecimento, né? Então, é através do desenho das massas da vegetação, dos agrupamentos com todas as características próprias, que nós vamos conseguir gerar alguns aspectos, que nós chamamos de aspectos do paisagismo, que vão atingir, né, aguçar toda a percepção do usuário e, assim, torná-las mais atrativas. Só
voltando, né, relembrando um pouquinho aqui, frisando que o paisagismo, ele é um conjunto, né, e o que nós vamos tratar aqui um pouquinho mais a fundo é a questão da vegetação, tá? Então, em relação aos aspectos, nós trabalhamos normalmente dentro do paisagismo, para os espaços públicos, com 4 essenciais, que são os aspectos psicológicos, os aspectos estéticos e paisagísticos, os aspectos ambientais e os aspectos sociais. Então, a gente vai passar aqui rapidamente um pouquinho, não, né? Um pouquinho a respeito de cada um e explicar e mostrar como que isso acontece num desenho com a vegetação para os espaços públicos. O primeiro aspecto psicológico, ele vai causar, a gente espera que cause ao espectador, ao usuário desse espaço, que crie sensações diferentes, expectativas diferentes, que busquem, que sejam através do agrupamento, dos arranjos, que proporcionem atratividade, certo? Então, alguns exemplos bastante simples a respeito de como tratar essa questão psicológica, de atingir esse aspecto psicológico, seria um exemplo da Praça Tiradentes, em Belo Horizonte. O professor Klaus também comentou aqui a respeito de Belo Horizonte, e essa praça é muito importante, porque é uma praça bastante central, muito conhecida, são as alamedas. É muito comum trabalhar em algumas praças, e principalmente as mais antigas. Nós temos até o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que também tem essas alamedas de palmeiras, uma escala grandiosa, mas é o que gera essa perspectiva e induz a passagem do usuário, né, a adentrar essa alameda, ao caminhar, estar ali na expectativa de qual atratividade, né, ao chegar ao final, o que eu vou encontrar, né? Então, todo no meu campo, no campo visual, né, tendo esse domínio visual dirigido. Um outro exemplo bastante simples seria o enquadramento da paisagem. Então, com pequenos elementos, ou elementos simples que nós introduzimos dentro do projeto de paisagismo, seriam as pérgolas, muito usadas, né, que são elementos de sombreamentos, e quando associados à vegetação, como um suporte de uma vegetação, de um arbusto trepadeira, dando mais cobertura, gerando mais sombreamento, a gente consegue também fazer o enquadramento da paisagem e a indução. É como se fosse praticamente as alamedas de palmeiras ou de árvores formando aqueles túneis, mas com elementos artificiais associados aos naturais. Então, a gente consegue também gerar essa expectativa, né, gerar essa atratividade de seguir adiante e encontrar um elemento surpresa, uma vista grandiosa, né, um panorama muito aprazível. Aqui seria, nesse mesmo exemplo, né, de formar esse sombreamento, de formando um túnel, principalmente quando a gente tem aquela sensação de surpresa, né, eu não consigo enxergar o final e o que eu vou encontrar após essa curva, então a gente chama de a circulação surpresa, formada pela vegetação e por todos os elementos ali constituintes daquele espaço. O segundo aspecto, muito importante também, que nós trabalhamos dentro ali do desenho, seria atingir o aspecto estético e paisagístico, ou paisagístico que nós chamamos, né? É onde a gente faz essa associação da vegetação de acordo com alturas, formas da copa, contraposição de formas de copas, cores, texturas, e toda essa diversificação. Nós temos uma gama infinita de possibilidades de agrupamento dessas espécies, justamente por essa variedade, essa diversidade tão grande de formas, cores e texturas diferentes que nós temos das nossas espécies, de cor, aliás, de cheiro, né, de perfume e outras características.
juntamente com pisos, que também são elementos, né, com mobiliário, iluminação, lixeiras e tudo mais que constituem uma praça, um parque, um largo, um calçadão, qualquer espaço livre, né? Então, nós podemos trabalhar essa questão de cores e texturas juntamente com o desenho e com a vegetação inserida, né? Cada uma, lógico, apropriado de acordo para cada função do espaço ali que é proporcionado ao uso do usuário. Aqui, novamente, um exemplo de uma praça, né, onde a gente vê como os arranjos estão formatados dentro daquele espaço, ou quadriculado, né, entremeados por pisos. Normalmente, a gente trabalha a praça, ela é tida como uma área verde, e a gente sabe que uma área verde, ela, para ser considerada uma área verde, ela precisa ter, no mínimo, ali os 70%, né, daquela área como uma área drenante ou com cobertura vegetal. Aqui em Londrina, principalmente, nós temos na legislação do município que considera uma praça, uma área verde, 70% de área drenante com cobertura vegetal. E as nossas praças aqui, por lei, elas precisam ter 70% de área verde, de área drenante, cobertura vegetal. Então, assim, verde, não é pedrinha, não é o piso altamente drenante, não é cascão, tem que ser a cobertura vegetal, justamente porque ela exerce uma função. A vegetação em si, ela exerce uma função e que nós vamos ver aqui dentro dos aspectos ambientais. E os 30% é o calçamento, a área impermeável. Então, esse exemplo que a gente traz aqui, ela está em toda a conformação dos arranjos paisagísticos entremeados por pisos. E essas colorações, esses desenhos, a circulação que é pensada, que gera um traçado, ela faz parte toda da composição. Aqui é a mesma praça, então, para a gente ver como que os arranjos estão também inseridos dentro do espaço da praça. Esse aqui é o Parque Millennium, em Chicago. Aqui a vegetação foi totalmente pensada, os arranjos paisagísticos, ele foi totalmente pensado para ele dar aquela sensação, para a passagem de cada estação do ano. Então, ela é exatamente, cada estação do ano, ela se apresenta de uma forma diferente, né, naquele local. Então, no verão está todo verdinho, no outono já começa a ficar tudo amarelinho, marrom, as folhas vão caindo, vai chegando o inverno, já não tem mais folha, tem neve, vai chegando a primavera, já vai ficando verde novamente, tudo florido, e assim vai pelas estações. Então, a vegetação, ela foi pensada justamente para que tivesse toda essa passagem nas 4 estações e que proporcionasse essa sensação aos usuários, né, de estar dentro daquela estação. Dentro dos aspectos estéticos e paisagísticos, nós trabalhamos muito com as questões de formas de folhas, formas de flores, formas de frutos, né? Então, assim, com a característica especial de cada uma dessas plantas. Então, não é simplesmente escolher uma árvore, ou eu gosto dessa, e eu quero levar para dentro, né? Pensando que o projeto de paisagismo, nós estamos trabalhando para um público, nós temos que atender um público, e não é nosso somente, né? Então, a gente tem que saber ter esse conhecimento e de saber como é que nós vamos agregar isso, como é que nós vamos formar esses arranjos para dar esse prazer ao nosso espectador, ao nosso usuário daquele espaço. Então, a forma dessas folhas, as flores, a forma é muito importante nesse agrupamento. É ele que vai nos trazer sensações de justaposições, do contraste do delicado, do rústico, do prolongamento,
daquela sensação de opressão, né, do espaço oprimido ou aconchegante, e é através dessas formas, dessas cores, das texturas que nós vamos conseguir isso através dos nossos arranjos. Formas de copas, né, então, todas as árvores, se a gente observar, não só árvores, arbustos, qualquer espécie, cada uma tem uma forma diferenciada, forma de um triângulo, de uma elipse, uma copa mais arredondada, mais alta, com tronco esguio, mais baixo, né, todo cheio, com uma copa densa, uma densidade foliar média, rala, ou densa, né? Até o professor Klaus estava falando, apresentando esses resultados das praças do levantamento de Juiz de Fora em relação aos ruídos, né? E deixou para a gente aí essa pergunta e fez esse levantamento a respeito do que cada uma dessas praças poderia, o que estaria acontecendo em relação ao ruído. Numa primeira coisa que me veio à cabeça era como que seria a densidade dessa massa, né, que estão ali presentes na praça, né? Porque a densidade da massa, ela ajuda bastante nessa questão do ruído, né? Então, comentando um pouquinho aqui a respeito. E também, né, a densidade, ela vai proporcionar o sombreamento. Nós moramos num país tropical e o que nós buscamos também muito, né, na arborização urbana, é justamente a questão do sombreamento, por uma questão de conforto, de passagem, de passeio, de permanência, ou outra situação. Formas, ainda em formas de copas, né, bastante alongadas, um tronco mais baixo, e assim infinitamente. A palmeira com triângulo invertido, se comparado a um pinheiro, né, então a gente não costuma trabalhar dentro do arranjo as justaposições de forma, né? E um exemplo seria justamente esse, de não trabalhar o triângulo invertido da palmeira com o triângulo de um pinheiro, por exemplo, né? Como se fosse um encaixe de peças. Normalmente isso não é muito atrativo dentro do paisagismo, então por isso que a gente precisa conhecer um pouquinho a respeito das formas. Ainda dentro do espectro, do aspecto estético, a questão da textura, ela é muito importante, porque a gente vai conseguir trabalhar nessa junção com outras espécies. Dependendo do que nós queremos proporcionar de sensação ao usuário, nós vamos trabalhar texturas de folhas mais rústicas ou mais delicadas, enfim, mais lisas, né? E conseguir proporcionar diferentes sensações ao usuário, até mesmo porque com o projeto de paisagismo, nesses espaços nós queremos aguçar aí os 5 sentidos, visão, através do belo, o tato, que é justamente você sentir essa textura, né, tirar o sapato, apreciar o espaço, colocar a mão, deitar no chão, fazer o piquenique, é justamente esse contato mesmo com o verde, com a textura, com a folhagem, com a densidade, com o sombreamento, enfim. Textura dos troncos, o quanto é importante. Texturas variadíssimas, né? Se a gente for numa praça hoje, agora, ou tentar lembrar de uma praça, ou até mesmo das árvores que estão no calçamento da nossa rua, da nossa casa, nós vamos conseguir começar a observar esses troncos, né? A textura, e eu costumo muito brincar com os meus alunos assim, passa a mão, mesmo em slide, né? Passa a mão nessas texturas que estão aqui. Dá para sentir essa textura? E é justamente essa textura, uma lisa, uma que solta casquinho, uma que solta ferpas, que dá a beleza,
de cada uma das espécies e na junção com outras espécies, elas estão ali agrupadas, trazendo a beleza no conjunto como um todo. Então, é muito importante ter esse conhecimento para o agrupamento. E a cor também, né? Então, quantas cores nós temos diferentes dessas espécies? Então, e o agrupamento delas, como que acontece? Então, nós vamos trabalhar com o agrupamento de cores opostas, dentro do ciclo das cores, com as cores análogas, né? Então, nós não vamos fazer uma miscelânea, a gente tem todo um critério para trabalhar, justamente para proporcionar esse agradável. Dentro dos aspectos sociais, a função principal é justamente atrair as pessoas para esse espaço e que elas possam ali ter esses momentos de socialização, de encontros de socialização. Nós conseguimos isso através dos bancos, dos espaços de estar que nós proporcionamos dentro do paisagismo e principalmente com sombreamento, né? Se for um país quente como o nosso, o sombreamento, as pessoas procuram sombras, se tiver bancos, sentam nos bancos, se tiver somente gramado, sentam no gramado. Em outros países mais frios, simplesmente o fato de ter uma área aberta, um gramado com sol, é bastante procurado e utilizado. Assim como no Millennium Park, em Chicago, um grande espaço de gramado, um grande espaço aberto para um uso contemporâneo, que a gente diz, é um espaço contemporâneo. Ele pode ser usado de várias formas, para shows, correr com crianças, soltar pipa, correr com cachorro, né, simplesmente estender a toalha e ficar ali no sol, apreciando o espaço. Então, é um espaço de socialização que é proporcionado simplesmente por um gramado em uma área grandiosa. Aqui um outro exemplo, também de um grande espaço gramado. Outro exemplo, socialização, também proporcionado pela conformação do paisagismo. Utilizando a sombra, né? Então, os grupos de amigos traz as pessoas para esses espaços, apreciação, encontros, socialização. E como o mobiliário também é atrativo para esses espaços públicos, né? Então, mobiliários diferenciados, sempre acompanhado por um sombreamento, que dá todo esse aconchego, né? Esse conforto ao usuário do espaço. Novamente, né, os desenhos de bancos, o sombreamento, o desenho de piso, a textura, tanto de piso quanto da própria vegetação, tudo isso traz ao espaço esse conforto, e quando as pessoas conseguem sentar de frente uma para a outra, né, proporcionando assim uma conversa a olhos vistos, né? Então, são os espaços sociais, os espaços de estar que são proporcionados dentro dos espaços livres através do desenho do paisagismo. E dentro dos aspectos ambientais, onde nós temos todo um ganho, né? Todo um benefício de uma área verde, com a redução de temperatura, aumento da umidade relativa do ar, a absorção, né, o escoamento aqui de água pluvial para essas áreas, drenagem, né, que a gente chama aqui, redução do ruído, alta absorção de CO2, né, como higienização urbana. Então, são inúmeros os benefícios que essas áreas verdes proporcionam para as cidades, né, trazendo a qualidade urbana, qualidade de vida das pessoas, infinitamente benéfico. Novamente, né, como as áreas aqui ambientais, essas áreas podem proporcionar todo a função dentro dos aspectos ambientais.
E como que isso acontece, né? Dentro de quais critérios? Nós trabalhamos basicamente com 2 planos, o plano vertical e o plano horizontal. O plano vertical é como se fosse a parede, aquela parede normal de um projeto arquitetônico, só que a gente trabalha com a vegetação. E serve para indução, como o exemplo que a gente deu das alamedas, a indução da pessoa, do usuário a uma atratividade, ou para obstrução de uma ventilação excedente, ou de uma vista que não seja agradável, ou de um acidente topográfico, né, ou de alguma forma, alguma situação ali que foi identificada e que nós podemos resolver através do plano vertical, que nós chamamos o plano de vedação. E dos planos horizontais, teto e piso. Então, o piso, através de calçamento, de um material artificial, e de gramado, areia ou outro material drenante. E o plano teto, que a gente pode ter esse ganho através do agrupamento das copas, ou até mesmo de elementos artificiais, como pérgolas, ou o céu mesmo já seria um teto também. Então, a partir dessas 2 bases, desses 2 planos, o vertical, o plano horizontal, teto e piso, é que nós trabalhamos toda a estruturação do paisagismo nos espaços livres. E através dos arranjos. Como nós dispomos esses agrupamentos, essas massas dentro do espaço, é o que vai trazer essa sensação e essa percepção do usuário, o se sentir seguro, o de trazer o aconchego, o de ter esse domínio visual, né? Então, quanto mais domínio visual ele tiver dentro do espaço, chegando numa margem, se ele tiver o domínio visual, ele se sente seguro. Então, ele é capaz de atravessar, ele é capaz de permanecer. Como que ele vai se sentir? Como que ele vai usar? Qual que é a atratividade? Quais são as possibilidades de uso? Né? Então, é através do agrupamento, dos arranjos de vegetação que a gente consegue proporcionar essas percepções. Através dos arranjos homogêneos, através dos arranjos heterogêneos, um espaço que é projetado somente com um único tipo de árvore, um tipo de espécie, ele vai nos dar um espaçamento igual de plantio entre as espécies. Ele nos dá o ano inteiro, aliás, o ano inteiro não, todo ano vai ter aquele mesmo desenho de massa, a mesma coloração, a mesma percepção, e algumas possibilidades de uso, né? Então, assim, a iluminação sempre vai ser a mesma, vai florir tudo numa mesma época, tem a sua beleza, tem os seus aspectos atingidos, e diferente dos heterogêneos, quando nós temos uma diversidade de espécies numa mesma massa. Então, justamente pelo desenho, pelo tamanho das suas copas, pelas suas alturas, nós temos espaçamentos diferenciados, dá um balanço, um balé, que a gente pode chamar aqui, possibilidades de usos diferentes, e quando uma cai a folha, a outra está florida, a outra está verde, então causa essa diversidade, né? Passarinhos diferentes, então tem a questão da fauna também, que é envolvido. Cheiros, então cada um deles tem ali os seus benefícios e trazem aí todos esses aspectos interessantes dentro dos arranjos. E as limitações que nós encontramos, que nós trabalhamos dentro do projeto de paisagismo, é justamente as questões de não vedar essa visão. Se a gente veda a visão, o usuário não se sente seguro. Não se sentindo seguro, ele não usa o espaço fica vazio e não vai ter vida. Vai ser um espaço morto, né, sem utilização. Então, nós sempre vamos
visar um projeto que traga essa questão da segurança para o usuário e trazendo vida, diversidade, para que esse espaço tenha uso. E com a vegetação, nós queremos atingir todos esses aspectos que foram falados e não afastá-los, o nosso principal, as pessoas que são os principais usuários desse espaço, né? Então, nunca à altura dos olhos, não as massas cheias, vamos dar preferência sempre aos troncos, às massas mais elevadas, proporcionando o sombreamento, abrindo as visuais, tendo sempre essa ampla visão, para que a pessoa possa se sentir segura, mesmo que sejam com alamedas ou outros agrupamentos. A ampla visão sempre é a melhor forma de se trabalhar nos agrupamentos dos espaços livres. Bom, eu não fiz uma conclusão final, mas o que eu gostaria de deixar aqui para vocês é justamente dentro dessas questões de como trabalhar essas massas para proporcionar todos esses benefícios que o paisagismo, né, que a massa verde pode trazer aqui ao usuário do espaço. Muito obrigada, Josiane. A Josiane também foi uma grata surpresa, que eu não a conhecia, né? Foi uma indicação da Aline convidá-la. E foi uma grata surpresa, ela é um doce de pessoa, sempre disponível, uma apresentação impecável de uma área que eu particularmente não tenho domínio e que aprendi muito, anotei bastante aqui durante sua apresentação. Eu, né, Eduarda, eu não consigo sair da tela aqui para ver vocês. Não, já saiu. Já? Vocês estão me vendo aqui? Ah, então ok. Então tá jóia, obrigada, desculpa. Na área, né, que eu trabalho ali junto com o Klaus, a gente foi em todas as praças aqui da cidade de Juiz de Fora e ver os seus exemplos, ver as suas imagens, dá uma lembrança na gente, né, de que é possível atingir esse nível, né, de qualidade dos espaços a partir do paisagismo, e que aqui em Juiz de Fora é bem defasado, né, na maioria das praças da cidade, se não queremos dizer todas, né? Mas, dentre os atributos, né, das praças que a gente levanta, a gente fala um pouquinho sobre percentual de área gramada, né, da importância da drenagem, e dessa área mesmo para apropriação do usuário. E em Juiz de Fora, até o percentual de área gramada não é o nível que a gente deveria considerar, que você mencionou, de 70%, né? A maioria das praças esse valor é inferior, e eu acredito, né, que com novos projetos, com um olhar um pouco mais aprofundado, até nosso mesmo, né, que trabalhamos com essa área de espaços livres públicos, que a gente possa adotar o paisagismo como ferramenta fundamental para melhorar a qualidade desses espaços e proporcionando uso, né, e qualidade de vida também para a população. Muito obrigada, Josiane, pela sua participação. De fato, vendo as suas imagens, né, traz uma vontade imensa de ter espaços assim nas nossas cidades, né, perto das nossas casas, para a gente poder usufruir. Agora, né, Aline, a gente vai abrir para as perguntas? Agora a gente pode abrir para as perguntas, né? Se alguém aí do nosso público tiver alguma curiosidade, tiver alguma dúvida, tanto para o Klaus quanto para a Josiane, quem quiser perguntar alguma coisa. Eu não sei se vocês têm como habilitar o som ou se vocês podem mandar no chat, tá? Eu estava com ele aberto até 2 segundos atrás. Agora eu não consigo abrir. Eu estou com ele aberto aqui. Estou lendo aqui vários elogios, né? A sua aluna Gabriela te elogiando, Josiane, o Paulo também elogiando as apresentações. Obrigada. Eu também quero agradecer as apresentações, porque voltei lá no meu mestrado, né? Na época que eu estudava urbanismo, antes de eu mudar para iluminação, também estudava praça, espaço público, e aí a gente vai voltando um pouco na história, né, de tudo que
que a gente estudou, né, que no caso que eu estudei, eu acho que a Lívia está digitando, eu acho que ela tem uma pergunta. Não tenho pergunta, só agradeço porque foi ótimo ouvir esse assunto novamente. Faz tempo que não estudava sobre isso. Depois de formada, não vi mais nada sobre urbanismo. Essa é a Gabriela, desculpa. A Lívia falou ótimas apresentações, grandes exemplos. Bom, acho que todo mundo gostou, pelo jeito, que bom, né? Estamos aí num evento de quase 2 horas, realmente que prendeu muita atenção. Eu vejo o resultado disso quando eu vejo o número de participantes. Se segue igual do início ao fim, é porque tá bom. Né? O problema é quando cai, quando começa com muito e começa a cair, o pessoal vai saindo, né? A minha experiência é essa. E não, a gente manteve o número de participantes aí, num evento considerado longo, né? Para um evento online, um webinário. Mas quero agradecer a participação de vocês. Alguém mais se manifesta aí no chat? Dá pelo menos um pontinho falando, estou escrevendo, só para eu saber, assim. Acho que não. Eu acho que as apresentações hoje foram bem esclarecedoras, né? A gente pôde ter uma base teórica muito boa, tanto do Klaus quanto da Josiane. Eu só estou aqui pensando alto, na verdade, porque aqui em Juiz de Fora a gente tem esse programa Praça Viva, né? Que é um programa da Prefeitura de adoção de praças em parceria público-privada. E esse projeto, ele é basicamente conservação e manutenção desses espaços, né? E era uma chance, né, da gente conseguir aplicar esse paisagismo nas praças da cidade, né? Uma vez que eu e o Klaus, por exemplo, a gente auxiliou ali aqui na Praça Bom Pastor, né, que é próxima à minha casa, um escritório de arquitetura tomou frente junto com os moradores e um hospital aqui de Juiz de Fora para manutenção dessa praça, e é de extrema importância, né, que nós, arquitetos, quando estivermos à frente desses projetos, que a gente use de fato, né, os nossos conhecimentos, tanto da escala do urbanismo, conforme o Klaus falou, todos os atributos, sensação de segurança, quanto da Josiane, né? A gente não pode desvincular estudos que são tão próximos e que comumente a gente não vê sendo aplicados, né, juntos nos projetos que são realizados. Então, eu acho que cabe mesmo a nós, né, que somos arquitetos que vão atuar nesses projetos, de não deixar passar nenhum desses aspectos que são eles em conjunto, né, que tornam esses espaços agradáveis e melhores para todo mundo. Com certeza. Com certeza. Klaus, Josiane, vocês querem comentar alguma coisa? Eu adorei conhecer a Josiane, ouvir aí essa parte, né, que não é muito a gente não tá, a gente sempre na pesquisa, né, a gente está sempre querendo fornecer dados, né, para quem está na linha de frente. Esse é um desafio. É óbvio que a gente também, se puder, sempre que possível, atuar um pouco mais na linha de frente ajuda. Mas o principal foco é fornecer dados para quem ou vai planejar ou vai projetar. E aí a gente está cumprindo muito da nossa função enquanto pesquisadores. Então é muito bom ver essa junção aqui que foi feita, né, desse background com quem está mais adiante e ver como que isso pode gerar cidades melhores. Acho que foram bem complementares, né, as observações, uma mais de base, outra já lá na aplicação. Isso ajuda muito para a gente pensar intervenções todas com conteúdo, né, mas o conteúdo que abrange um grupo maior, né, aspectos internos da praça, aspectos de planejamento mais amplo, a qualidade de vida, a saúde, ou seja, a gente teve aí uma amostra de um campo bem mais amplo do que se fosse só um ou só outro. Então foi um prazerão, Josiane. É pivetar, não é? Que fala? É piveta. Piveta? Ah! Então eu errei. Foi a Aline que me fez errar. Eu também estava chutando piveta, mas a Aline falou pivetar, eu fiquei... Então tá bom. E desculpas. Mas foi um prazer. Então, é lá no início. Que isso. Deixa eu só perguntar, eu estou aparecendo na telinha aqui embaixo? Tá. Tá. Então tá, para mim tem uma Estamos faixa te vendo. aqui. Então tá. Bom, eu gostaria, assim, imensamente de agradecer o convite e a participação de hoje. Eu confesso que eu estava um pouco nervosa, porque eu nunca participei de uma live.
E, assim, é um prazer muito grande, professor Klaus, de conhecer e de saber o trabalho de vocês. É muito lindo, é de extrema importância. Eu, assim, eu estou louca para esse livro, para tê-lo em mãos, né? Eu também trabalho, eu dou aula também de urbanismo, aqui na arquitetura e de arquitetura da paisagem, e a gente sempre está falando dessas questões dos raios de abrangência, né, que o senhor colocou aqui a respeito dos 400 metros, e que isso, aqui em Londrina, nós não temos isso na legislação, né, e eu não sei como que é em Juiz de Fora, o que deveria ser, né, isso deveria ser uma lei de ter esses raios, né, de ser obedecidos, de ser aplicados, né. Então, é muito importante, é muito gratificante ouvir e ver todo esse trabalho de pesquisa de vocês, maravilhoso, e recebe todo o meu aplauso aí, né, a importância e a profundidade que ele tem. E se eu puder colaborar de alguma forma, seria muito prazeroso para mim. Muito bom. O livro vai ser fácil de chegar porque ele não vai ser físico, então vai ser digital. A gente quer justamente fazer um campo maior. Infelizmente, o Juiz de Fora, a lei também não ajuda, a gente não tem clareza hoje disso. Lá na década de 30, a gente tinha o tamanho, a localização, hoje em dia a gente não tem, fica muito no processo de aprovação. Mas aí o outro desafio da pesquisa é justamente aproximar dos gestores. Uhum. Então, a gente tem essa meta, a gente já fez algumas aproximações, e não só com a prefeitura, né? Tem vários gestores, né? Tem vários atores. E a ideia é tentar fazer com que esses temas entrem aos poucos, nunca é um pacote completo, né? Como diz o Tadeu Anda, meio que uma guerrilha, né? Você faz uma guerrilha ali com o urbano, você entra um pouquinho aqui, um pouquinho lá, tem que fazer esse processo. Mas, certamente, se a gente puder fazer parcerias aí, Juiz de Fora, Londrina, vai ser um prazer. Que joia. Para a gente. Tem uma outra parte que eu não comentei aqui na apresentação, na questão da implantação das praças, sobre a diversidade de espécies, né? Que aqui nós temos ali na praça, além dos 70% da área verde drenante, nós podemos trabalhar somente 30% de espécies exóticas, desde que não sejam invasoras, né? De acordo com o Instituto Ambiental aqui do Paraná, e os 70% de espécies nativas, né, 30% alóctones, 30% autóctones. Então, isso para gerar toda essa diversidade aí em termos de fauna, e atrair também a parte de fauna e flora, né, para ter esse compartilhamento. Então, é muito bacana isso, né, justamente porque a gente trabalha muito com as espécies nativas da região, justamente por uma questão de manutenção, né, de baixa manutenção. Então, é um dos pontos também que eu acho muito bacana da nossa lei aqui, dentro dessa questão, e que gera essa diversidade também no aspecto estético, né, da questão da diversidade. Mas é isso, então eu parabenizo, e eu gostei muito de conhecer e de participar. Que bom. Esse é um evento que a gente está fazendo mensalmente, né? E cada mês a gente faz um tema, às vezes a gente repete o tema com novos convidados, dependendo da receptividade. Hoje a gente teve o grupo do Virtus, acho que em peso aqui, né, participando, e é bem legal ver todo mundo aqui. Mas, enfim, eu quero agradecer a Duda, que se prontificou a ajudar nessa organização do tema, né, porque ela está bem por dentro disso. E aí a gente teve a ideia, chamou o Klaus, aí eu indiquei a Josiane para ela, falei, olha, é bem dentro do tema, vamos trazer, porque ela tem um outro enfoque e vai dar uma discussão legal, né, ao invés da gente ficar com o mesmo enfoque, né, trazendo uma visão diferente. Quero agradecer a ela, a disposição dela, quero agradecer a vocês, Josiane e Klaus, pela disponibilidade de vir participar, pelas palestras maravilhosas que vocês
trouxeram aí para a gente. Agradecer a todo mundo que ficou aí com a gente assistindo a palestra e participando, né, fazendo comentários. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo aí. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, estamos à disposição aí para ouvir. Se não, a gente encerra o evento por aqui. Só agradecer mesmo a presença de todo mundo, por terem acompanhado a gente aí essas 2 horas. Foi muito bom estar com vocês, espero vê-los na próxima edição, né, Aline? Com certeza. Espero encontrar com vocês novamente. Obrigada a todos. Um abraço a todos. Prazerão. Boa noite, Tchau. pessoal. Boa noite. Até a Um abraço, próxima. prazer. Até mais. Tchau.